Sempre nos ensinaram que o mundo é feito de linhas retas e formas perfeitas. A realidade é áspera, quebrada e infinita. Um código oculto na natureza seria uma assinatura de Deus? Inscreva-se no DEOC Enigmas. 3 séculos antes da Era Comum. Alexandria. Um homem desenha formas na areia. Triângulos, círculos, quadrados. Euclides estabelece as regras que governariam a percepção humana do espaço por mais de 2 milênios. A geometria clássica é o império da suavidade. Linhas retas, curvas perfeitas, planos lisos. É um mundo idealizado, frio e estático. Mas olhe para fora. Olhe para a realidade física que cerca sua existência. As nuvens não são esferas. As montanhas não são cones. Os litorais não são círculos. O raio não viaja em linha reta. A natureza é áspera. Ela é denteada, quebrada, irregular. Durante séculos, a ciência tratou essa aspereza como um erro, um ruído, uma falha de medição que impedia a visão da forma verdadeira. A complexidade do mundo natural era vista como uma monstruosidade sem forma, um caos que não obedecia à ordem matemática. Estávamos errados. O caos tem uma estrutura. A irregularidade tem uma regra. Antes de prosseguirmos, pare um segundo. Olhe para a palma da sua mão. Observe as linhas, as ramificações das veias no seu pulso. Agora, olhe para uma árvore lá fora, ou para uma foto de um delta de rio. Você vê a semelhança? A estrutura que bombeia seu sangue segue a mesma lógica da estrutura que drena um continente? Isso não é coincidência. A geometria euclidiana falha porque ela descreve o que o homem constrói, não o que a natureza cresce. Para entender a arquitetura do universo biológico e geológico, precisamos destruir a ideia de dimensão inteira. Estamos acostumados com o ponto 0, a linha 1, o plano 2, o volume 3. Mas o mundo real habita os espaços entre esses números. O mundo real é fracionário. Em meados do século XX, um matemático polonês radicado na França, Benoît Mandelbrot, confrontou um problema que parecia infantil, mas que escondia um abismo lógico. A pergunta era simples: qual é o comprimento da costa da Grã-Bretanha? A resposta intuitiva é pegar uma régua, medir o mapa e somar os quilômetros. Mas Mandelbrot percebeu a falha. Se você usar uma régua de 100 quilômetros, obterá um resultado. Se usar uma régua de 10 quilômetros, a régua menor entrará em baías e promontórios que a régua grande ignorou. O comprimento total aumenta. Se você usar uma régua de 1 metro, terá que contornar cada rocha na praia. O comprimento explode. Se usar uma régua atômica, contornando cada molécula de sílica na areia, o comprimento da costa tende ao infinito. Uma área finita, uma ilha que você pode percorrer de carro em um dia, possui um perímetro matematicamente infinito. Isso é o paradoxo da linha costeira. A costa da Grã-Bretanha não é uma linha unidimensional. Ela ocupa um espaço estranho, mais que uma linha, mas menos que um plano. Ela é um fractal. Um fractal não é apenas uma forma bonita gerada por computador. É um registro de eficiência. A definição central é a autossimilaridade. O todo se parece com a parte. Se você cortar um galho de uma samambaia, ele se parece com uma samambaia inteira em miniatura. Se você der zoom na borda de um floco de neve, verá o mesmo padrão que via a olho nu. A natureza usa esse princípio não por estética, mas por necessidade econômica. Ela precisa preencher o espaço. Considere o problema de engenharia que o seu corpo resolve neste exato momento. Você precisa oxigenar 5 litros de sangue a cada minuto. Para isso, o oxigênio precisa entrar em contato com o sangue. Se seus pulmões fossem balões lisos, a área de superfície seria pequena demais para sustentar sua vida. Você morreria sufocado, respirando ar puro. A solução biológica é o fracionamento. A traqueia se divide em 2 brônquios. Cada brônquio se divide em bronquíolos. Os bronquíolos se dividem repetidamente até terminarem em milhões de alvéolos microscópicos. O resultado é uma estrutura fractal.
Se você pegasse a superfície interna dos seus pulmões e a esticasse plana, ela cobriria uma quadra de tênis. Quase 100 metros quadrados de membrana absorvente dobrados e compactados dentro da caixa torácica de um ser humano. O fractal é a maneira que a natureza encontrou para colocar o infinito dentro do finito. É a maximização da superfície dentro de um volume restrito. É uma arquitetura de contato. A regra que gera essas formas complexas é perturbadoramente simples. Não existe um projeto mestre desenhado no DNA que diz onde cada galho de uma árvore deve crescer. Existe apenas um algoritmo, uma instrução curta repetida à exaustão. Cresça X centímetros, divida-se em 2 num ângulo Y. Repita. A complexidade visual que observamos em uma floresta, a textura rugosa de uma montanha ou a forma de uma nuvem cúmulo-nimbo não nasce de uma equação complexa. Ela nasce da iteração. Iteração é o ato de repetir um processo, usando o resultado de um ciclo como a entrada do próximo. É um ciclo de feedback. Na matemática, a equação mais famosa que descreve isso é z igual a z ao quadrado mais c. Uma expressão minúscula. Mas quando você calcula, pega o resultado e o coloca de volta na equação, repetindo isso milhões de vezes, o que emerge no gráfico não é uma linha ou uma parábola. O que emerge é o conjunto de Mandelbrot. O conjunto de Mandelbrot é considerado o objeto mais complexo da matemática. É uma forma negra cercada por um halo psicodélico de complexidade infinita. Você pode mergulhar digitalmente em suas bordas para sempre. Nunca encontrará o final. Nunca encontrará uma repetição exata, mas sempre encontrará ecos da forma original. E essa forma, gerada por pura abstração numérica, imita a realidade. Ela se parece com colônias de bactérias, com a distribuição de galáxias no universo, com a forma como a eletricidade rompe o ar durante uma tempestade. A descoberta dos fractais nos anos 70 não foi apenas um avanço matemático, foi uma mudança de paradigma filosófico. Antes, acreditávamos que a complexidade exigia causas complexas. Se o sistema financeiro oscilava de forma selvagem, assumíamos que milhares de fatores complexos estavam interagindo. Se o clima mudava drasticamente, buscávamos causas enormes. A geometria fractal provou que regras determinísticas simples podem gerar comportamentos que parecem completamente aleatórios e caóticos. Isso é o que chamamos de caos determinístico. O bater de asas de uma borboleta no Brasil, que causa um tornado no Texas, não é uma metáfora poética. É uma propriedade da sensibilidade às condições iniciais em sistemas não lineares. A geometria fractal é a linguagem visual desse caos. Ela nos deu óculos para ver que a aspereza do mundo não é uma falha. A rugosidade é a informação. A textura de uma rocha conta a história das forças geológicas que a quebraram, e essa fratura segue uma lei de potência fractal. Mas a autossimilaridade e o preenchimento de espaço são apenas a primeira camada. A natureza tem outro problema fundamental para resolver: o problema do empacotamento. Como organizar sementes em um girassol para que caibam o máximo possível sem deixar espaços vazios? Como enrolar a casca de um abacaxi? Como dispor as folhas em um caule para que cada folha receba luz solar máxima sem fazer sombra na folha de baixo? A resposta não está no caos, mas em uma sequência numérica específica. Uma sequência descoberta no Ocidente por um homem chamado Leonardo de Pisa, conhecido como Fibonacci. Estamos no ano de 1202. A Europa ainda usa algarismos romanos, um sistema desajeitado para cálculos complexos. Fibonacci introduz os algarismos indo-arábicos e, com eles, um problema teórico sobre a reprodução de coelhos. Um casal de coelhos gera outro casal. O novo casal cresce e gera mais um. A população se expande. Ao contar os pares mês a mês, surge uma progressão. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Cada número é a soma exata dos dois anteriores.
parece uma curiosidade aritmética, um jogo de soma simples. Mas então, olhamos para as flores. Conte as pétalas de um lírio. 3. De um ranúnculo. 5. De uma esporinha. 8. De um malmequer. 13. De um áster. 21. As margaridas geralmente têm 34, ou 55, ou 89 pétalas. Por que a botânica obedece à aritmética de um mercador italiano do século XIII? Não existe um conselho de plantas que decidiu seguir essa regra. A sequência de Fibonacci não é uma imposição estética. Ela é, novamente, uma solução de eficiência. Mas para entender por que essa soma simples governa a biosfera, precisamos olhar para o que acontece quando dividimos esses números. Quando você divide um número da sequência pelo seu antecessor, 5 dividido por 3, 8 dividido por 5, 13 dividido por 8, o resultado oscila, mas começa a convergir para um valor específico. Quanto mais alto você sobe na sequência, mais precisa se torna essa convergência. O número para o qual a natureza aponta não é um inteiro, é um irracional, um número que não pode ser escrito como fração. Ele é representado pela letra grega φ. O valor é aproximadamente 1,618. Chamamos isso de razão áurea, a proporção divina. Artistas renascentistas a usaram para compor pinturas equilibradas. Arquitetos gregos supostamente a aplicaram no Partenon, mas essas são aplicações humanas, conscientes e deliberadas. A natureza aplica a razão áurea de forma cega, mecânica e inevitável. Ela é o ângulo de ouro. Se você dividir um círculo usando essa proporção, obtém um ângulo de aproximadamente 137,5 graus. Este é o ângulo fundamental do crescimento vegetal. Se uma planta lançar uma nova folha a 90 graus da anterior, em 4 folhas ela fará sombra sobre a primeira. Se usar 180 graus, a terceira folha cobrirá a primeira. Mas se a planta usar o ângulo de ouro, 137,5 graus, ela garante que nenhuma folha jamais se alinhará perfeitamente com outra, não importa quantas folhas cresçam. O padrão espiral que vemos em pinhas, em cabeças de girassol e em suculentas é a manifestação física desse número. É a matemática da não sobreposição. Estamos diante de um triângulo conceitual. A geometria fractal descreve a forma da aspereza e o preenchimento do espaço. A sequência de Fibonacci descreve o ritmo de crescimento. A razão áurea é o atrator matemático que conecta ambos. Eles não são fenômenos separados, são dialetos diferentes da mesma língua. A otimização. O universo não desperdiça energia. Um raio busca o caminho de menor resistência elétrica, criando um fractal. Um rio busca o caminho de menor gravitação e existência, criando um fractal. Uma planta busca a máxima exposição solar com o mínimo de material estrutural, criando espirais de Fibonacci. A beleza que percebemos nessas formas é um subproduto da sua funcionalidade. Achamos uma árvore bonita, mas a árvore é apenas uma máquina eficiente de coletar fótons e bombear água. A nossa percepção de beleza pode ser, evolutivamente, um reconhecimento de padrões de sobrevivência. Reconhecemos a saúde de um ecossistema pela sua complexidade fractal. Uma floresta saudável é fractal. Uma plantação de monocultura plantada pelo homem é euclidiana. Um batimento cardíaco saudável tem variabilidade fractal. Um coração prestes a falhar bate como um metrônomo rígido. O caos é vida. A ordem excessiva é morte. A vida começa no escuro. Enterrada sob centímetros de solo, uma semente de girassol aguarda. Ela é uma cápsula de tempo, um cofre biológico contendo instruções precisas e comprimidas. Quando a umidade penetra a casca, uma reação em cadeia química é disparada. O que acontece a seguir não é mágica, é engenharia de construção. A planta precisa emergir, capturar energia solar e reproduzir-se. Mas ela enfrenta um problema logístico fundamental. Ela é imóvel. Ela não pode buscar recursos, ela precisa otimizar o espaço que ocupa. A solução para esse impasse estático é um algoritmo de crescimento que segue com precisão assustadora a matemática que descrevemos no capítulo anterior.
A biologia não inventou a sequência de Fibonacci. A biologia foi moldada por ela. Antes de avançarmos, faça um teste. Vá até sua cozinha. Abra a geladeira. Se você tiver um brócolis, uma couve-flor, ou melhor ainda, um brócolis romanesco, olhe para ele. Não o veja como comida, veja como estrutura. Tente encontrar onde o padrão começa e onde ele termina. Escreva nos comentários. Você consegue ver a repetição? O cone grande é feito de cones médios, que são feitos de cones pequenos. Isso é o infinito no seu prato. Estamos no nível microscópico. Na ponta de um caule em crescimento, existe uma região de células indiferenciadas chamada meristema apical. É aqui que a planta fabrica a si mesma. Imagine o meristema como uma plataforma de lançamento circular. O centro é o ponto zero. As novas células, chamadas primórdios, surgem nas bordas desse centro e são empurradas para fora à medida que o caule cresce. A questão crítica é, em que direção a próxima célula deve ser lançada? Se a planta emitisse um novo broto a 0 graus do anterior, eles formariam uma linha vertical. A folha de cima bloquearia a luz da de baixo. A planta morreria de fome energética. Se ela emitisse a 180 graus, criaria duas linhas verticais opostas. Ainda ineficiente, metade do espaço ao redor do caule ficaria vazio e desperdiçado. A planta precisa de uma distribuição radial. Ela precisa preencher o círculo. A natureza resolve isso quimicamente. Um hormônio chamado auxina se acumula no ponto de crescimento. A auxina estimula a formação de um novo primórdio, mas, e aqui está o segredo, ela flui para longe do primórdio recém-formado, criando uma zona de inibição ao redor dele. O próximo ponto de maior concentração de auxina, onde o próximo broto nascerá, estará naturalmente no local mais distante possível dos brotos anteriores. A física da difusão química dita a geometria. E o ângulo resultante desse afastamento químico é, invariavelmente, 137,5 graus. O ângulo de ouro. Este ângulo não é uma escolha estética, é o resultado inevitável de um sistema buscando o equilíbrio de distribuição. Ao girar 137,5 graus a cada nova folha, a planta garante que nenhuma folha jamais ficará exatamente acima de outra. Elas formam uma hélice ascendente. A chuva escorre melhor, canalizando água para as raízes. A luz atinge cada superfície verde. É a vitória da matemática sobre a escassez. Agora amplie a escala. Saia do caule e olhe para a flor. O girassol. Aqui, o objetivo não é capturar luz, mas empacotar o futuro. A cabeça do girassol é uma plataforma de carga para sementes. O espaço é limitado e precioso. Cada milímetro quadrado desperdiçado é uma chance a menos de reprodução. Se as sementes crescessem em círculos concêntricos, haveria lacunas à medida que o raio aumentasse. Se crescessem em linhas retas, formaria uma cruz com vastos espaços vazios nos quadrantes. A planta usa a mesma regra, o crescimento espiralado. As sementes emergem do centro e são empurradas para fora. O olho humano, treinado para buscar padrões, conecta esses pontos e vê espirais. Mas há um detalhe oculto. Existem espirais que giram para a esquerda e espirais que giram para a direita. Se você tiver paciência para contar, e botânicos e matemáticos fizeram isso milhares de vezes, encontrará números familiares. Em um girassol típico, você encontrará 34 espirais em uma direção e 55 na outra. Ou 55 e 89, ou 89 e 144. Nunca 35 e 56. Nunca números aleatórios. Eles são pares vizinhos na sequência de Fibonacci. A razão entre esses dois números vizinhos, 55 dividido por 34 ou 89 dividido por 55, aproxima-se obsessivamente de Φ, 1,618. Isso é o que chamamos de filotaxia. É a prova visível de que a eficiência máxima de empacotamento em um plano circular só é possível através da razão áurea. Qualquer desvio, por menor que seja, cria linhas falhas, buracos no padrão, desperdício de espaço. A evolução puniu as plantas que não sabiam matemática. As que sobreviveram são as que calcularam corretamente. O mesmo princípio endurece em madeira. Observe uma pinha.
A estrutura lenhosa precisa proteger as sementes contra o frio e predadores, mas precisa abrir-se na hora certa. As escamas da pinha crescem em espirais Fibonacci. Conte-as na próxima vez que caminhar em uma floresta de coníferas. Geralmente são 8 em uma direção e 13 na outra. A integridade estrutural da pinha, sua capacidade de fechar-se hermeticamente quando úmida e abrir-se quando seca, depende dessa geometria de encaixe perfeito. É uma fechadura natural codificada por números. Mas a botânica oferece um exemplo ainda mais radical, onde a fronteira entre a sequência de Fibonacci e a geometria fractal se dissolve completamente. O brócolis romanesco. Ele parece um objeto alienígena, uma falha na matrix da horta. Ele não tem uma superfície lisa, ele é composto por cones pontiagudos dispostos em espiral. Olhe mais perto. Cada cone é composto por cones menores, também dispostos em espiral. Use uma lupa. Os cones menores são feitos de cones minúsculos. É a autossimilaridade em estado puro. O romanesco é um fractal aproximado que você pode cozinhar. Ele ilustra visualmente como uma regra simples de repetição gera complexidade tridimensional. O gene que controla a floração nessa planta falha em encerrar o processo. Em vez de produzir uma flor e parar, o meristema cria um botão que tenta virar flor, mas falha e vira outro meristema, que tenta de novo, repetindo o erro infinitamente até que a planta cresça. O romanesco é um erro genético que revela o código-fonte do crescimento vegetal. Deixemos o reino vegetal. A matemática da vida não se restringe à clorofila. Ela pulsa em carne e osso. Ela constrói carapaças no fundo do oceano. O Nautilus. Um molusco cefalópode, um fóssil vivo que navega os oceanos há 500 milhões de anos. Sua concha é um ícone da matemática natural. Cortada ao meio, ela revela uma sequência de câmaras seladas, arranjadas em uma espiral perfeita. Mas cuidado com a simplificação excessiva. Muitas fontes dirão que o Nautilus é uma espiral dourada perfeita. Medições precisas mostram que nem sempre ele atinge a proporção exata de 1,618. Frequentemente, a taxa de expansão é ligeiramente diferente, mas ele obedece a um princípio ainda mais profundo, a espiral logarítmica. O problema do Nautilus é o crescimento habitacional. O animal vive na última câmara, a maior e mais externa. À medida que seu corpo cresce, ele precisa de mais espaço. Ele constrói uma nova parede, sela a câmara antiga, que fica cheia de gás para a flutuabilidade, e move-se para a nova. Mas ele não pode simplesmente adicionar um quarto do mesmo tamanho. Ele precisa alargar a abertura. O desafio é crescer sem mudar de forma. Se a concha crescesse linearmente, a forma do animal mudaria, seu centro de flutuação se deslocaria e ele capotaria na água. Para manter o equilíbrio hidrostático, a concha deve crescer mantendo a proporção exata em relação ao todo. A única curva no universo que permite crescimento de tamanho sem alteração de forma é a espiral logarítmica. O matemático Jacob Bernoulli chamou-a de Spira Mirabilis, a espiral maravilhosa, e pediu que fosse gravada em sua lápide com a frase Eadem mutata ressurgo, mudada, ressurjo a mesma. O Nautilus não conhece Bernoulli, mas ele conhece a hidrodinâmica. Essa mesma espiral aparece nos chifres de um carneiro selvagem. O chifre é tecido morto, queratina acumulada. Ele não pode remodelar-se como osso vivo, ele só pode crescer na base. Para que o chifre cresça sem perfurar o crânio do animal ou desequilibrar sua cabeça, ele deve curvar-se em uma espiral logarítmica. É a trajetória de crescimento de menor estresse mecânico. A eficiência dita a forma e dita também o movimento. Olhe para o céu. Um falcão peregrino avista uma pomba lá embaixo. Ele é o animal mais rápido do planeta, mergulhando a 300 km por hora. Mas ele não mergulha em linha reta. Se você traçar a trajetória de ataque de um falcão, verá uma espiral tridimensional que se aperta à medida que ele se aproxima da presa. Por quê? A linha reta não é a distância mais curta entre dois pontos? Geometricamente, sim. Biologicamente, não. Os olhos de um falcão olham para os lados. Sua fóvea central, a região de visão mais nítida, está deslocada cerca de 40 graus do eixo da cabeça.
Se ele voasse reto, olhando para frente, teria que virar a cabeça de lado para ver a presa com clareza, o que aumentaria o arrasto aerodinâmico e o faria perder velocidade. Para manter a presa na mira da fóvea e o corpo aerodinamicamente alinhado com o fluxo de ar, o falcão voa numa curva equiangular, uma espiral logarítmica. Ele mantém o ângulo de visão constante enquanto fecha a distância. A espiral é a trajetória da morte inevitável. É a otimização da caça. O predador desenha Fibonacci no céu antes do impacto. Mergulhemos ainda mais fundo, para dentro de você, até a base da sua construção, o DNA. A molécula que carrega o código de toda a vida na Terra é uma dupla hélice, uma escada torcida. Por que essa forma? Por que não uma escada reta? Questão de empacotamento e estabilidade. A torção protege as bases nitrogenadas no interior da estrutura e permite que uma molécula de 2 metros de comprimento, se esticada, seja compactada dentro de um núcleo celular microscópico de alguns micrômetros. Medições da estrutura do DNA mostram números familiares. A molécula mede 34 angstroms de comprimento para cada ciclo completo da espiral e 21 angstroms de largura, 34 e 21. Números de Fibonacci. A relação entre eles é 1,619, extremamente próxima da razão áurea. Não caia no misticismo. O DNA não é mágico porque tem esses números. Ele tem esses números porque essa é a geometria de empilhamento atômico mais eficiente para essa molécula específica. A física obriga a matéria a se organizar em estados de energia mínima, e frequentemente, o estado de energia mínima é uma proporção áurea. A vida é preguiçosa. Ela sempre escolhe o caminho de menor esforço, e o caminho de menor esforço é pavimentado por esses números. Estamos vendo um padrão emergir. Do meristema de uma planta invisível a olho nu, passando pelas pinhas na floresta, pelas conchas no abismo oceânico, pelo voo do predador e chegando à molécula que nos define. A espiral não é um ornamento, é uma ferramenta. É a ferramenta que permite ao pequeno tornar-se grande sem perder a identidade. É a ferramenta que permite ao estático capturar o dinâmico. É a ferramenta que permite que a informação seja comprimida em matéria. Mas até agora, falamos de coisas vivas, coisas que se reproduzem, que têm genes, que evoluem. É fácil aceitar que a evolução selecionou a eficiência. Mas e o mundo morto? E as rochas, os raios, as montanhas e os rios? Eles não têm DNA, eles não têm seleção natural. Por que então eles parecem seguir as mesmas regras? Por que a forma de um raio congelado no céu é idêntica à forma da veia em seu braço ou à raiz de um carvalho? Por que a estrutura de uma cadeia de montanhas imita o gráfico da bolsa de valores? A biologia é uma exceção. O universo, em sua esmagadora maioria, é inorgânico. É feito de rocha fria, gás ardente, gelo estéril e vácuo. Não há DNA para guiar a formação de uma galáxia. Não há código genético instruindo um relâmpago sobre onde cair. Não há seleção natural ensinando a um rio qual caminho escavar até o mar. No entanto, quando olhamos para o mundo morto, encontramos os mesmos padrões que definem a vida. As ramificações de um raio mimetizam a raiz de uma árvore. O delta de um rio copia o sistema circulatório humano. A silhueta de uma cadeia de montanhas reflete o gráfico de batimentos cardíacos. Se a vida não está projetando essas formas, quem está? A resposta reside na termodinâmica. A matéria inanimada não tem vontade, mas tem uma obrigação: obedecer ao fluxo de energia. E a geometria fractal é o caminho de menor resistência do universo. Antes de avançarmos, faça uma experiência digital. Abra o Google Maps ou qualquer aplicativo de satélite em uma nova aba. Digite Rio Amazonas. Mude para a visão de satélite. Afaste o zoom até ver a bacia inteira, a mancha verde da América do Sul cortada pelas veias marrons de água. Agora, olhe para o seu pulso. Escreva nos comentários: a estrutura de drenagem de um continente inteiro não se parece assustadoramente com a estrutura que mantém seu braço vivo?
Você está testemunhando a lei construtal. O princípio físico que dita que, para um sistema de fluxo de tamanho finito persistir no tempo, ele deve evoluir de forma a facilitar o acesso às correntes que fluem através dele. O rio quer mover água da chuva, ponto alto, para o mar, ponto baixo, com o mínimo de atrito possível. O sangue quer mover oxigênio do coração para as células com o mínimo de esforço de bombeamento. O problema é idêntico: distribuir um fluxo de um ponto para uma área, ou coletar de uma área para um ponto. A solução física otimizada é invariavelmente uma rede ramificada fractal. A água não esculpe curvas suaves e perfeitas. Ela cria bifurcações repetidas, autossimilares em diferentes escalas. É a geometria da dissipação eficiente. Vejamos o céu. Uma tempestade se forma. A diferença de potencial elétrico entre a nuvem e o solo torna-se insustentável. A natureza precisa reequilibrar a carga. Ela precisa descarregar energia. Ocorre o raio. A olho nu, vemos um flash instantâneo, um zigue-zague de luz. Mas câmeras de super câmera lenta revelam a verdade fractal. O raio não desce pronto. Ele desce em etapas. Um líder escalonado de plasma invisível desce da nuvem tateando o ar. Ele avança 50 metros, para, hesita e ramifica-se em várias direções, procurando o caminho de menor resistência elétrica. O ar não é uniforme. Existem bolsões de umidade, poeira, variações de temperatura. O raio sente essas micro-variações. Ele se bifurca fractalmente, criando uma árvore invertida de eletricidade estática. Quando um desses ramos finalmente toca o solo ou conecta-se a um líder ascendente vindo de um para-raios, o circuito fecha-se. A corrente maciça desce pelo caminho fractal que foi traçado milissegundos antes. A forma do raio é um mapa da resistência do ar naquele exato momento. É um algoritmo de busca visualizado em plasma a 30.000 graus Celsius. Esse padrão, conhecido como figura de Lichtenberg, aparece sempre que uma alta voltagem tenta atravessar um material isolante. Se você submeter um bloco de acrílico a um acelerador de elétrons e depois golpeá-lo com um prego, a carga presa lá dentro explode para fora, criando uma árvore de fraturas microscópicas congeladas no plástico. É a mesma forma do raio. É a mesma forma da bacia do Amazonas. É a mesma forma dos seus vasos sanguíneos. Escalas radicalmente diferentes, materiais opostos, mas a mesma arquitetura de fluxo. Agora olhe para o horizonte sólido, as montanhas. Elas parecem estáticas, monumentos eternos de pedra, mas geologicamente elas são fluidos em câmera muito lenta. Elas se erguem pela tectônica e derretem pela erosão. A forma de uma montanha é definida pela fratura. Quando a rocha quebra, ela não quebra em linhas retas e limpas, ela quebra fractalmente. Existe um conceito fundamental aqui chamado invariância de escala. Imagine que eu lhe mostre uma fotografia de uma encosta rochosa. Não há árvores, nem animais, nem pessoas na foto, apenas rocha quebrada. Se eu lhe perguntar qual o tamanho dessa rocha, você não saberá responder. Pode ser uma montanha de 3.000 metros vista de longe, pode ser um pedregulho de 3 metros visto de perto, pode ser uma pedra de 3 centímetros vista com uma lente macro. A textura da rocha é idêntica em todas essas escalas. A rugosidade grande é feita de rugosidades médias, que são feitas de rugosidades pequenas. Essa propriedade torna a geologia um pesadelo para a geometria euclidiana. Como calcular o volume exato de uma montanha se sua superfície é infinita? Mas um sonho para a computação gráfica. Nos anos 80, o cinema enfrentou um problema: como criar paisagens digitais realistas. Se os artistas tentassem desenhar cada pedra e cada cume manualmente, levariam décadas. A solução veio dos fractais. Loren Carpenter, um cientista da computação que trabalhava para Lucasfilm, usou a matemática fractal para gerar a famosa sequência do efeito Gênesis em Star Trek II, A Ira de Khan. Ele não desenhou a montanha. Ele escreveu um código simples. Pegue um triângulo, divida-o em 4 triângulos menores, mova o ponto central para cima ou para baixo aleatoriamente, repita.
Ao iterar esse processo simples milhões de vezes, o computador gerou uma paisagem montanhosa alienígena com uma complexidade textural indistinguível da realidade. As montanhas falsas pareciam reais porque foram construídas usando a mesma lógica matemática que a erosão usa para esculpir montanhas reais, a aleatoriedade controlada por regras de escala. Isso se aplica às nuvens. Uma nuvem não é uma esfera de vapor, é um fractal de difusão. Massas de ar úmido e quente sobem e encontram ar frio. A turbulência resultante mistura os fluidos. A turbulência é, por definição, um fenômeno fractal. Grandes redemoinhos de ar se quebram em redemoinhos menores, que se quebram em redemoinhos minúsculos, até que a energia se dissipa em calor molecular. É o que os físicos chamam de cascata de energia de Richardson. É por isso que as previsões do tempo falham após alguns dias. Como vimos com o efeito borboleta, a atmosfera é um sistema caótico sensível às condições iniciais. Como a estrutura é fractal, o erro de medição em uma escala minúscula, um redemoinho que não medimos, amplifica-se exponencialmente à medida que sobe na escala, alterando o comportamento do sistema. A geometria fractal não é apenas uma forma, é o limite do nosso conhecimento preditivo. Até as falhas geológicas obedecem a essa lei. Terremotos não acontecem em intervalos regulares. A distribuição de terremotos segue uma lei de potência fractal. Existem pouquíssimos terremotos gigantescos, alguns terremotos grandes, muitos terremotos médios e milhões de tremores imperceptíveis. Se você plotar a frequência contra a magnitude em um gráfico logarítmico, obterá uma linha reta. Isso significa que não há nada especial em um terremoto catastrófico. Ele é apenas o resultado estatístico de um sistema fractal de tensão e liberação. A mesma física que faz um grão de areia deslizar em uma duna, faz uma placa tectônica devastar uma cidade. O sistema está em um estado de criticalidade auto-organizada. O caos geológico tem uma ordem estatística precisa. Voltemos à água, mas agora em sua forma sólida, o floco de neve. A quintessência do fractal natural. Ele nasce de uma partícula de poeira na alta atmosfera. O vapor de água congela ao redor dela, formando um prisma hexagonal de gelo. Por que hexagonal? Porque essa é a estrutura cristalina molecular da água. As moléculas de H2O se ligam em anéis de 6 lados. À medida que o cristal cai pelo céu, ele atravessa camadas de ar com diferentes temperaturas e umidades. Cada um dos 6 braços do floco experimenta exatamente as mesmas condições microclimáticas no mesmo instante. Se a umidade aumenta, os 6 braços crescem mais rápido. Se a temperatura cai, eles formam placas laterais. Como a história atmosférica da queda é idêntica para todos os lados do floco, ele mantém a simetria hexagonal perfeita. Mas como a trajetória de cada floco de neve através da nuvem é única e caótica, não existem 2 flocos iguais. O fractal do floco de neve é um registro cristalizado de sua jornada turbulenta. A forma complexa e ramificada, o dendrito estelar, é, novamente, uma questão de dissipação. O cristal precisa liberar o calor latente da cristalização. As pontas afiadas dissipam calor mais eficientemente do que faces planas, permitindo que o gelo cresça mais rápido nas extremidades. A beleza da estrela de gelo é apenas termodinâmica eficiente. Nós vivemos em um planeta moldado por essas forças. A linha do horizonte, o leito do rio onde bebemos, a tempestade que tememos, o solo onde plantamos, tudo é fractal. A rugosidade é a regra, a suavidade euclidiana é a exceção artificial que nós, humanos, criamos em nossas estradas de asfalto e prédios de concreto. Tentamos impor a linha reta a um mundo curvo e quebrado. Talvez por isso nos sintamos tão bem na natureza selvagem. Nossos cérebros evoluíram para processar a complexidade fractal da floresta e da savana, não a geometria estéril de um escritório cúbico. Estudos recentes em neurociência sugerem que observar padrões fractais com uma dimensão específica, entre 1.3 e 1.5, típica de nuvens e árvores, reduz o estresse fisiológico humano em até 60%.
Nossos olhos buscam essa complexidade ordenada. O caos visual da natureza nos acalma porque é a nossa casa geométrica ancestral. Até agora, olhamos para baixo, para a Terra, e para dentro, para a vida. Vimos como a eficiência energética molda o DNA e o delta dos rios. Vimos como a repetição simples cria a complexidade da montanha. Mas será que essa regra é local? Será que ela se restringe a este pequeno planeta rochoso orbitando uma estrela média? O universo é vasto, e o vácuo não é vazio. Se a gravidade e a termodinâmica moldam a Terra fractalmente, o que elas fazem com as estrelas? O que elas fazem com as galáxias? O que elas fazem com o próprio tecido do espaço-tempo? Preparem-se para a maior mudança de escala possível. Vamos deixar a atmosfera. Vamos sair do sistema solar. Vamos descobrir que a teia cósmica, a estrutura de todo o universo visível, é o maior fractal que existe. As galáxias não estão espalhadas aleatoriamente, elas formam filamentos, nós e vazios. O universo parece um neurônio gigante, e isso levanta a pergunta mais inquietante de todas. Se o universo tem a estrutura de um cérebro, o que ele está pensando? Deixamos a superfície. A atmosfera fica para trás. Uma camada fina de azul que se dissolve no preto absoluto. A gravidade da Terra, essa âncora constante, enfraquece. Estamos flutuando no vácuo. A primeira impressão é de vazio. O espaço parece um oceano de nada pontilhado por ilhas de luz isoladas. Estrelas, planetas, luas. Durante séculos, a astronomia operou sob a suposição de que o universo era uma máquina de relógio, composta por esferas perfeitas movendo-se em elipses previsíveis no vácuo estéril. Newton nos deu a lei da gravidade e ela parecia explicar tudo com uma precisão confortante. Mas quando começamos a olhar mais de perto, quando trocamos os telescópios ópticos por radiotelescópios e supercomputadores, a suavidade do relógio se desfez. O espaço não é liso, a distribuição da matéria não é uniforme, o cosmos é granulado, o cosmos é turbulento, o cosmos é um fractal. Antes de avançarmos, pare um segundo. Feche os olhos e imagine o sistema solar. Você provavelmente visualiza o Sol no centro e linhas circulares organizadas onde os planetas orbitam, como trilhos de trem. Agora, abra uma nova aba e pesquise Anéis de Saturno, Alta Resolução, Cassini. Dê zoom. Aquilo parece um disco sólido de vinil para você? Ou parece uma estrada de terra cheia de sulcos e ondas? O que vemos em Saturno é a manifestação visível da ressonância gravitacional. De longe, os anéis parecem lâminas de luz sólidas e contínuas. De perto, a ilusão se quebra. Eles são compostos por bilhões de partículas de gelo e rocha, variando do tamanho de um grão de areia ao de uma casa. E eles não estão distribuídos aleatoriamente. Existem falhas, lacunas escuras. A mais famosa é a divisão de Cassini. Por que o anel para de repente e recomeça milhares de quilômetros depois? Não é uma parede física, é matemática orbital. A lua Mimas orbita Saturno mais longe. A gravidade de Mimas puxa as partículas do anel. Em certas distâncias, o período orbital das partículas entra em ressonância com o de Mimas. Para cada órbita que Mimas completa, a partícula completa exatamente 2. Essa sincronia cria um puxão gravitacional repetitivo, rítmico, sempre no mesmo ponto da órbita. É como empurrar uma criança no balanço. Se você empurrar no tempo certo, a energia se acumula. Esse empurrão gravitacional ejeta as partículas daquela zona, criando a lacuna. Essas ressonâncias seguem razões de números inteiros simples, 2-1, 3-2, 5-3, números que frequentemente ecoam a vizinhança da sequência de Fibonacci. A estrutura dos anéis de Saturno é um registro físico de uma harmonia numérica, é a música das esferas transformada em faixas de poeira. A gravidade organiza o caos em padrões de ondas espirais e densidade, criando um mini-sistema solar plano que replica a dinâmica de formação das galáxias. Vamos expandir a escala. Saia do sistema solar. Olhe para a nossa casa galáctica, a Via Láctea.
Ela é uma espiral barrada. Braços majestosos de luz curvam-se a partir de um centro denso e brilhante. A forma é inconfundível, uma espiral logarítmica. A mesma curva do Nautilus, a mesma curva do furacão. Mas aqui a física apresenta um enigma perturbador. Se a galáxia fosse um objeto sólido girando, como um prato, a borda externa giraria mais rápido que o centro. Mas não é sólida, é um fluido de estrelas. Pela lógica orbital simples, estrelas mais próximas do centro deveriam orbitar muito mais rápido do que as da borda. Se fosse assim, os braços espirais deveriam se enrolar e desaparecer em poucas rotações, transformando a galáxia em um borrão sem forma. Isso é chamado de problema do enrolamento. No entanto, vemos galáxias espirais com bilhões de anos de idade mantendo sua forma perfeita. Como? A resposta é que os braços espirais não são estruturas fixas de matéria. Eles são ondas de densidade. Pense em um engarrafamento em uma rodovia. Os carros diminuem a velocidade, aglomeram-se e depois aceleram e saem. O engarrafamento é uma estrutura densa que se move pela estrada, mas os carros que a compõem estão sempre mudando. Os braços da galáxia são engarrafamentos cósmicos. Estrelas, gás e poeira entram na zona de alta densidade, o braço, desaceleram gravitacionalmente, comprimem-se, o que frequentemente dispara o nascimento de novas estrelas brilhantes, tornando o braço visível, e depois saem do outro lado. A espiral é um padrão de onda estacionária que viaja através do disco galáctico, e a geometria que maximiza a estabilidade dessa onda rotativa é, novamente, a espiral logarítmica. A galáxia mantém sua forma não apesar da rotação, mas através de uma dança dinâmica de gravidade que segue as proporções de crescimento eficiente. Mas a escala galáctica ainda é pequena. Vamos para o nível máximo. O que acontece se dermos zoom até que a Via Láctea seja apenas um ponto de luz entre bilhões de outros? Nos anos 80, os astrônomos começaram a mapear a posição de milhões de galáxias. A expectativa ingênua era encontrar uma distribuição uniforme, como uma névoa homogênea preenchendo o universo. O que encontraram chocou a comunidade científica. O universo não é uma névoa, o universo é uma esponja. As galáxias agrupam-se em aglomerados. Os aglomerados alinham-se em superaglomerados. E esses superaglomerados formam filamentos longos e finos, pontes de luz que se estendem por centenas de milhões de anos-luz. Entre esses filamentos existem vastos vazios cósmicos, bolhas de escuridão absoluta, onde quase não existe matéria. O grande vazio de Boötes, por exemplo, é uma esfera de 300 milhões de anos-luz de diâmetro quase deserta. A estrutura em grande escala do universo é uma teia cósmica, e ela é fractal. Se você analisar um pedaço da teia cósmica de 100 milhões de anos-luz, ele se parece visualmente com um pedaço de 1 bilhão de anos-luz. A matéria se organiza em nós, aglomerados, filamentos, estradas de galáxias e paredes, cercando os vazios. A dimensão fractal dessa distribuição foi calculada. Não é 3, como um sólido preenchido, mas algo em torno de 1,7 ou 2. O universo é cheio de buracos. E aqui a ciência encontra a poesia visual. Coloque uma imagem da simulação da teia cósmica, como a Millennium Simulation, ao lado de uma imagem de uma rede de neurônios no cérebro de um rato. Elas são idênticas. Coloque ao lado de uma imagem do crescimento de um fungo limoso, Physarum polycephalum, procurando comida. Idênticas. Por que o maior objeto que existe, o universo, se parece com o objeto mais complexo que existe, o cérebro? Não é porque o universo é um cérebro gigante pensando, é porque as leis físicas que governam o crescimento de conexões são universais. A gravidade, moldando a matéria escura e o gás primordial no universo jovem, seguiu o caminho da eficiência. A matéria flui dos vazios para os filamentos, e dos filamentos para os nós. É um sistema de drenagem gravitacional. O cérebro molda conexões neurais para maximizar a velocidade de transmissão de sinal com o mínimo de gasto energético.
O fungo estende tentáculos para encontrar nutrientes gastando o mínimo de biomassa. 3 sistemas, 3 escalas, 3 propósitos diferentes: gravidade, pensamento, nutrição. Uma única solução geométrica: a rede fractal ramificada. A natureza não reinventa a roda. Quando ela encontra uma topologia que funciona para conectar pontos de forma eficiente, ela a usa em átomos e em galáxias. Mas o que esculpiu essa teia inicial? Precisamos voltar no tempo, para o início de tudo, o Big Bang. A teoria da inflação cósmica sugere que, no primeiro bilionésimo de segundo, o universo expandiu-se exponencialmente. Antes dessa expansão, o universo era microscópico, regido pela mecânica quântica. O mundo quântico é um mundo de caos vibrante, cheio de flutuações de energia aleatórias. Quando a inflação ocorreu, ela pegou essas flutuações quânticas subatômicas e as esticou para o tamanho de galáxias. O ruído quântico microscópico foi congelado no céu macroscópico. Olhe para a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, CMB. É a foto mais antiga do universo, a luz remanescente de quando o cosmos tinha apenas 380 mil anos. Ela mostra pequenas variações de temperatura, manchas azuis e vermelhas. Essas manchas são fractais. A distribuição de temperatura no céu primordial segue uma curva de potência invariante de escala. Essas pequenas irregularidades de densidade foram as sementes. Onde havia um pouco mais de matéria, a gravidade puxou mais matéria. O rico ficou mais rico, o denso ficou mais denso. Ao longo de 13,8 bilhões de anos, essas pequenas flutuações quânticas cresceram e tornaram-se os filamentos de galáxias que vemos hoje. Nós somos, literalmente, o resultado de um erro de arredondamento quântico amplificado por uma expansão fractal. Se o universo primordial fosse perfeitamente liso e euclidiano, a gravidade nunca teria aglomerado a matéria. As estrelas nunca teriam se acendido. Nós não estaríamos aqui. A nossa existência depende da imperfeição fractal do início dos tempos. Isso nos leva a uma reflexão vertiginosa. Se o padrão se repete do átomo à galáxia, onde ele termina? Existe um fim? Mandelbrot argumentou que a natureza tem limites. Você não pode dar zoom no litoral para sempre. Eventualmente, você chega na areia, depois na molécula, depois no átomo, e a estrutura muda. Mas na matemática, o fractal é infinito. No universo físico, a matéria escura atua como um andaime invisível. Ela não interage com a luz, mas tem massa. As simulações mostram que a matéria escura formou a primeira teia fractal, criando os poços gravitacionais onde a matéria normal, gás, caiu para formar as estrelas. O invisível ditou a forma do visível. O universo que vemos é apenas a espuma luminosa no topo de um oceano escuro e estruturado. O padrão é onipresente. O código é universal. Mas há uma espécie neste planeta que decidiu ignorar esse código. Uma espécie que olhou para a floresta fractal e decidiu construir caixas quadradas. Uma espécie que olhou para o fluxo do rio e decidiu represá-lo em linhas retas. Nós, a humanidade. Durante milênios, nossa arquitetura e nossa arte tentaram fugir do fractal, buscando a perfeição da linha reta e do círculo puro. Achávamos que isso era ordem, mas agora a nossa tecnologia está atingindo um nível de complexidade onde a velha geometria não funciona mais. Nossas antenas de celular precisam ser fractais para captar múltiplas frequências. Nossos sistemas de resfriamento de chips precisam imitar vasos sanguíneos. Estamos prestes a ver como a humanidade, depois de séculos de negação, está finalmente aprendendo a copiar o mestre. A biomimética e a engenharia fractal estão revolucionando a maneira como construímos o mundo. E, curiosamente, descobrimos que os nossos ancestrais, em seus templos antigos e na arte sagrada, talvez já soubessem o que só agora estamos redescobrindo com supercomputadores.